tava cheio de ideias, de inventores, né? Então, ali no início do século XX, tudo tava, o pessoal tava cheio de ideias, planos, e até nos anos 70 era assim. Tinha mais gente querendo comprar veículo do que existiam veículos disponíveis para vender. Sim. Então, assim, ó, dificilmente tu caía nas tuas mãos alguma coisa se tu não tivesse teus contatos, entende? Eu me lembro, assim, que, pô, tu tinha que correr na frente, alguém abria a boca e iria vender um troço, tu tinha que ir em cima, senão tu perdia, não tinha disponibilidade. Então, que daí foi o boom econômico brasileiro, né, naquela época. Daí meu pai usou certo alguns anos, só que ali o que estava bem na moda na época ali, ou era a Java, né? As motos da Java. E BSA também. Que era Tchecoslováquia, BSA, só que as BSA eram caras e escassas. Eu me criei com meu pai fazendo... Mas a BSA era melhor que a Java e que essas outras todas? É, que a BSA era uma coisa assim, ó, ela tinha aquela coisa da fama, tá? A fama da competição, que a BSA dominava as competições na época. Era a BSA, Norton, era Ariel, Royal Enfield, Triumph, Royal Enfield, tá? Mas assim, a BSA ganhava longe, tanto que a BSA acabou absorvendo as demais marcas, tá? Não, mas isso é só uma outra pergunta. A Europa e o continente americano, naquela época os Estados Unidos tinha a Indy, tinha a Harley Davidson, eles chegavam a competir entre eles? Sim. Naquele início ali, nesse início das motos, assim? Na realidade, os Estados Unidos, eles tinham em torno de 200 fabricantes de motocicletas, né? Nos Estados Unidos. Só que os que se destacaram nos Estados Unidos foram a Harley Davidson e a Indian, tá? A Harley porque ganhou aquele contrato também com o governo americano e tal, por isso que ela... Ajudou, né? Mas assim, ó... E outra que uma Harley Davidson era muito cara, tá? Comparando com ali na década de 20, 30, comparando com o automóvel feito pela Ford, a BSA chegava a ser mais cara. A Harley chegava a ser mais cara. Do que um automóvel. Que um modelo T? Modelo A daí já, né? Daí já ali nos anos 20, de 28 em diante já entra o modelo A, né? O modelo A foi uma baita de uma evolução, porque assim, ó, o modelo T só tinha 2 marchas, né? O modelo T era muito fraco, só tinha 2 marchas. Mas ele era um multi-automóvel, que podia trocar a carcaça dele. Foi o início de tudo, só que a Ford evoluiu muito quando lançou o modelo A, né? Custava menos de $1.000 o T. $390, mais ou menos, um T custava, tá? Porque na real, eu não sei se é real isso, daqui a pouco tu sabe mais que eu, mas nessa época nenhum carro custava menos de $1.000. E aí ele falou que ia fazer um carro de menos de $1.000 e eu me lembro que as outras marcas disseram, cara, você nunca vai conseguir. Ele chegou a conseguir produzir e pagava o melhor salário. Ele conseguiu produzir ali, teve um modelinho de Ford que ele conseguiu produzir a menos de $400, né? Ele conseguiu produzir, porque o Henry Ford, ele foi o primeiro cara, ele se inspirou num frigorífico, na linha ele, vamos usar uma palavra assim, ó, meio, não é exatamente isso, mas não deixa de ser uma linha de desmontagem, né? Você pega um boi e tu desmonta ele em vários cortes, né? Então, o Henry Ford, ele se inspirou num frigorífico para engenharia reversa, né? Ele se inspirou numa linha de desmontagem de um animal, de um boi, para depois daquilo ele viu cada um ali fazer uma operação, né? Um ali com uma pistola pneumática furava o crânio do boi, matava o boi. Um outro já vinha ali com os ganchos, enganchava as patas traseiras, o boi ficava de ponta cabeça, o outro já vinha com a faca ali, sangrava, e daí já vinha os outros lá, tirava o couro do boi, daqui um pouco já abria a carcaça no meio,
e daí desmontando a carcaça do animal em partes. Então, assim, ó, pela visão da engenharia reversa, né? Ele fez O Henry Ford, vendo uma linha de desmontagem da carcaça de animal, ele pensou em fazer uma linha de montagem, né? Então, o Henry Ford era um cara visionário. E ali na época dele, ali, tinha outras grandes mentes ali que viviam naquela época. Eu vendo aqui as lâmpadas do nosso amigo o Lucas, né? Então, aqui a lâmpada que remete à lâmpada do Thomas Edison. Então, Andrew Carnegie tem... ali era o Henry Ford, era o Thomas Edison, era o Nikola Tesla. Então, o mundo estava cheio de ideias, de inventores, né? Então, ali no início do século XX, tudo estava... o pessoal estava cheio de ideias, planos e estava a fim de fazer alguma coisa, né? Para fazer diferença na vida das pessoas. Sim.